E eu trouxe aqui pra gente começar a nossa conversa um pedacinho de uma matéria da Forbes, na verdade é uma informação que a matéria da Forbes levantou, que ela diz que o mercado brasileiro de esportes hoje, ele movimenta 7 bilhões de reais. Segundo uma estimativa da PwC, ela apontou que esse valor deve chegar até 13 bilhões de reais em 2026. Para quem já acompanha, esse mercado já é um mercado que ele já é muito estabelecido. Para quem acompanha campeonatos, competições, é uma coisa que é muito grande. A gente vê o tamanho, a gente vê o potencial. Mas ainda existe um preconceito do esportes muito grande para quem vê de fora. Até mesmo uma coisa que talvez não consiga entender a dimensão. Como é que os esportes conseguem fazer para furar essa bolha? E existe um desejo de furar essa bolha, de tornar mais popular ainda? Cara, Ed, eu acho que assim, já melhorou muito. Tá? Perto assim do preconceito da margem que a gente era colocado de absolutamente tudo no passado, né? Então, porque não eram só as marcas, o público, era família, amigos, né? Que acabavam tendo um preconceito enorme com a gente, né? Então assim, fica jogando joguinho o dia inteiro, não faz nada, isso não vai dar em nada, etc. Acho que são coisas muito comuns que a gente ouviu por muito tempo. Hoje a gente já vê que isso diminuiu muito, né? Óbvio, ainda existe. Acho que o trabalho, assim, realmente, que nem você mencionou, de furar a bolha ainda não concluiu. Acho que óbvio que existe esse desejo, porque, a gente quer a validação de que, o que a gente fez e construiu durante todos esses anos realmente tem um propósito, realmente tem um sentido e mexe com muitas pessoas. Mas eu acho que é um trabalho, cara, que ele é muito multifatorial, porque acho que pegando a PEN como exemplo, né? Então, por exemplo, o Pada fundou a PEN em 2010 contra tudo e todos, tá? Literalmente, família, amigos, o próprio cenário, enfim, tudo e todos. Ele foi lá, fundou a PEN, foi crescendo de uma maneira extremamente amadora, vamos dizer assim, como operação de garagem mesmo, foi tomando proporção, e virou o que é hoje, né? Uma coisa imensa. Só que nesse processo a gente sempre teve dentro de nós, e muito por causa dessa raiz que vem lá de trás, a questão de, cara, beleza, não adianta nada a gente se desenvolver se o cenário como um todo não se desenvolve. Então a PEN desde o começo sempre buscou abrir portas para todo o ecossistema de esportes. Então, desde marcas e parceiros que poderiam entrar, então pegando como exemplo, a PEN chancelou diversas marcas não endêmicas que entraram, então acho que foi a primeira com Trident 5 Stars a entrar, depois entrou BMW, enfim, foram várias que a PEN literalmente abriu as portas para que pudessem entrar no território. Então assim, esse foi sempre um grande objetivo nosso. Então assim, existe essa vontade, o trabalho ainda não está concluído, acho que nem o nosso, nem do ecossistema como um todo, ainda existe esse preconceito. A gente vê, por exemplo, preconceito ainda com o jogo de tiro, em algumas instâncias, né, que já está mais do que provado que isso é uma bobagem, né, que a pessoa que joga jogo de tiro não fica mais violenta por conta disso, muito pelo contrário, os estudos mostram que é o contrário. Então, assim, ainda existe esse trabalho a ser feito, mas em grande parte acho que a gente já conseguiu quebrar as barreiras que eu julgo que eram mais intransponíveis, vamos dizer assim. Mas vocês ainda encontram, sei lá, preconceito em marca que chega e fala, o que é uma PEN? O que é um campeão? O que é um LoL? Deve ter um pouco disso ainda, né? Super, ainda encontro. Acho que assim, ainda é um território que não foi totalmente explorado por todo mundo, né? Isso não é necessariamente uma coisa ruim. Eu acho que aonde vira ruim é quando a gente encontra alguém que menospreza a coisa, ou que trata com desdém, e isso já aconteceu muito no passado, Edson. Hoje em dia é muito difícil, tá? É mesmo? Mas no passado acontecia com bastante frequência. A gente ia apresentar um projeto para alguma marca, enfim, que a gente conseguisse alguma entrada e a gente ser tratado com extremo desdém, assim, de forma condescendente. E eu entendo, tá? Não tô aqui julgando ninguém. Acho que faz parte na maturação da coisa como um todo. A gente escolheu essa carreira, então a gente está disposto a enfrentar os desafios que nela vão ter, né? Esse que você acabou de assistir foi um corte do podcast do MHM com a PEN Game. Para você assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Não esquece de se inscrever no nosso canal e é nóis. Valeu!